O esporte é um fator de atração de público. E grandes eventos como a Olimpíada, por exemplo, amplia essa atração, fazendo com que anunciantes se interessem por veicular as suas mensagens linkadas com esses eventos. Isto pode ou quem pode? Para saber essas interrogações, nós vamos conversar com o Dr. Paulo Gomes, que é ultra conhecido do mercado publicitário como um todo. Dr. Paulo, muito bom tê-lo aqui em Grandes Nomes. Muito obrigado, Raul. É sempre uma honra estar com você nos grandes nomes da propaganda, né? Porque ele é realmente porta-voz da propaganda brasileira. Então, cada vez que eu estou aqui, que você me convida, é uma honra para nós. Digamos o seguinte, esses grandes eventos não são públicos? Assim não podem ser referências para anunciantes livremente? Pois é, o povão acha que Copa do Mundo, Olimpíada, corrida de Fórmula 1 pertence ao público. Deveria ser, mas na verdade não é. São entidades privadas que são organizadoras e que, obviamente, investem muito dinheiro para a realização nesses grandes eventos. Você vê que a próprias Olimpíadas, elas pertencem ao Comitê Internacional de Esporte, né? E aí, também, quando ela realiza as Olimpíadas em cada país, também tem um comitê local, como nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nós tivemos o COI e o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, são eles que organizam, eles investem muito dinheiro, portanto, todos esses eventos são privados. Tá? Bom, se são privados, a pergunta é: precisamos de uma autorização dos realizadores para fazer essa vinculação publicitária? Sem dúvida, né? Nós temos que pensar o seguinte: a propriedade intelectual ele é um dos fatores de receita, né? Tanto para os titulares de direitos quanto para aqueles que exploram comercialmente esses direitos. No caso da Olimpíada, Copa do Mundo ou Fórmula 1, por exemplo, né? Evidentemente que, como eles são investidores, eles têm uma receita muito importante para fazer frente a todos os valores que eles despendem nessa realização. Então, claro que eles, inclusive, têm direitos que são estabelecidos em cada local que vai ser realizado. Então, tem até legislação municipal e legislação estadual e federal que protegem esses titulares de direitos. Então, eles têm, sim, direitos exclusivos de exploração comercial das suas marcas e do próprio evento. Então, depende deles essa autorização especial para cada situação, né? Por isso que daí vem depois os famosos patrocínios e apoios comerciais cobrados por cada um, legitimamente cobrados, aliás. Então, podemos dizer que essas regras são estabelecidas por essas entidades? Elas fazem a própria regra? Elas fazem a própria regra, mas, obviamente, com a competência também e legislação estadual, municipal e principalmente federal, né? Você vê que nós tivemos, citando como Rio de Janeiro em 2016, nós tivemos uma lei especial naquela época que chamou Ato Olímpico, era, se não me engano, a 12663 de 2010, de 16 daquela época, onde o próprio governo federal estabelecia uma legalização da exploração comercial pelo COI e pelo COB, né? Então, nós temos o ato olímpico, que é constituído de uma legislação federal e ela só válida naquele período de realização dos Jogos Olímpicos, como isso também ocorre na Copa do Mundo, que também ele é complementado com regras que já existentes, como a lei da propriedade industrial, lei de combate à concorrência desleal e o próprio CONAR. Bom, para isso que inventaram o termo marketing de emboscada, por favor,
Comente, detalhe para nós o que é marketing de emboscada. É interessante, né? E isso é um termo que é usado no mundo inteiro, né? Ambush marketing. É a famosa frase assim: é colher onde não plantou, né? É exploração de direito alheio, né? Dando uma desperto e utilizando para si próprio sem pagar direitos, né? Então, o marketing de emboscada, na verdade, de uma definição assim bastante crua, né? É toda ação publicitária, né, paralela, né? Seja de caráter direto ou indireto a um evento, feita o quê? Por marcas não patrocinadoras desses eventos. E ali pega a carona na visibilidade, no interesse comum geral desses grandes eventos. Como você bem destacou, o esporte é um fator extremamente de recepção. Ele divulga todo o esporte e isso é de interesse de todo mundo, no mundo inteiro. E o brasileiro, principalmente na área de futebol. Portanto, é uma exploração indevida de uma marca, de um evento, sem seu patrocinador, né? E aí é que a lei brasileira, tanto na lei de propriedade industrial, como o próprio CONAR, estabelece essa distinção que não pode. Marketing de emboscada é proibido. E nós temos duas situações bastante interessantes, que eles chamam de marketing de emboscada por associação e a marketing de emboscada por intrusão. O termo é bem esse, né? Por associação, o que é? Induz o público a crer que essa marca que está sendo divulgada, seja lá o que for, ela é um dos patrocinadores do evento. Quando há uma vinculação, ela se associa a esse grande evento, quando ela divulga o seu produto, o seu serviço, fazendo uma associação direta ou indireta com esse evento, ela transmite a ideia para o consumidor de que ela é uma patrocinadora desse evento. E, obviamente, num instante como esse, todos os patrocinadores têm muito mais ampliado a sua forma de divulgar, naturalmente, né? E aí o que se aproveita é uma forma fraudulenta de utilizar um evento bancado por terceiros e que tenha exclusividade na exploração daquele evento para o seu produto, para o seu serviço, e ele aproveita de forma irregular. A mesma coisa nós vemos, por exemplo, no caso de intrusão, né, que é a prática de qualquer ato promocional no local do evento em que ele não patrocina. Então, como exemplo, Raul, no primeiro caso de associação, todos nós lembramos lá de até um atleta, que era um americano, que ele usava um tênis dourado, e ele era o campeão do mundo já em velocidade. E ele apresentava, só que a marca do tênis dele, que ele inclusive depois da corrida ele carregava no pescoço, né, para mostrar a marca, ele era de uma marca que não era a mesma marca da patrocinadora do evento. E aí era tido, obviamente, uma forma indevida de invadir o espaço, primeiro do veículo, que estava fazendo de graça propaganda da marca, que eu não vou dizer aqui, mas de qualquer forma era, como também abusava das próprias Olimpíadas, do COI, que tinha tido como patrocinador uma outra marca de tênis que era concorrente, né? E no segundo caso, por intrusão, é famoso aqui no Brasil o número 1, a cerveja número 1. E todos nós lembramos que quando os jogadores, numa determinada época da Copa do Mundo, faziam o gol, ele mostrava o dedo em riste, lembrando da número 1, né? E obviamente, naquela época, eu posso falar porque isso todo mundo sabe, a Brahma não era a patrocinadora das Olimpíadas, da Copa do Mundo, né? Então, são situações bastante comuns. E aqui para nós, não é só mania de brasileiro, né? Nós tínhamos situações no mundo inteiro. Né? E tinha até algumas situações interessantes, Raul, onde aparecia, era um jogo
se não me engano, Portugal e Dinamarca, onde o time dinamarquês fez um gol e o cidadão que marcou o gol abaixou o calção e mostrou a cueca que tinha a marca que não era patrocinadora. E aí por aí você pode ver quanto criativo é, não só os brasileiros, como o resto do país. Do mundo. Por 2 vezes, o doutor comentou sobre o nosso CONAR. Nós temos aí restrições do CONAR ao marketing de emboscada? Sim. Nós temos um artigo, se não me engano, 31, que ele diz mais ou menos assim: esse código condena os proveitos publicitários indevidos e ilegítimos obtidos por meio de carona ou emboscada. Ele diz ainda, mediante invasão do espaço editorial comercial do veículo de divulgação. Mas não é só isso. Nesse caso, como a gente citaria, o próprio número 1 invadiu o espaço do veículo, sim, porque estava usando o veículo para fazer uma propaganda da Brahma sem pagar um centavo. Então isso já seria uma forma de invasão do espaço do veículo. Mas, na verdade, o código ético, quando ele amplia isso, ele diz qualquer tipo de proveito publicitário abusando de uma arcaria, de um espaço do veículo ou não. E é bastante interessante porque o que ocorre muitas vezes é uma exploração de uma situação trazida pela divulgação publicitária de uma marca e o seu concorrente pega o gancho para fazer uma crítica, de uma crítica de forma jocosa, para também vender o seu produto. Lembra do tio Suquita? O tio Suquita era aquele cidadão não tão velho como nós, ou antigos como nós, Raul, né? Mas era dos seus 50, que ele se insinuava por uma menina que entrava no elevador e ela estava tomando suquita, né? E ele se engraçava com ela, só que ela chamava ele de tio e descambava com o cidadão. Nós tivemos naquela época, e era uma campanha muito inteligente, se não me engano, até da Carilo Pastore, né? E houve uma agência concorrente, obviamente, também muito vamos dizer assim, criativa, mas que tentou utilizar o tio Suquita numa outra situação. Contratou o tio Suquita, mas não para, obviamente, divulgar esse Suquita, e sim para, de uma forma jocosa, divulgar um outro produto. E o CONAR impediu. Foi rápido, né? A agência deu entrada numa representação, em menos de 24 horas o segundo filme foi tirado do ar. Então, são situações interessantes. Bom, doutor Paulo, marketing de emboscada, concorrencial, né? Tudo isso nós teríamos muito mais para falar, só não vamos ter todo esse tempo. Então eu gostaria que aí o senhor deixasse um endereço para aqueles que precisam saber de mais informações, poderiam procurá-lo. Muito obrigado, Raul. Bom, meu e-mail, para quem quiser, é paulogomesadv.com.br. E através das nossas entidades, né, Raul, todas que nós atendemos, nós estamos à disposição dos seus associados, afiliados, e a propaganda é a nossa vida. É o único advogado que realmente vive às custas dos publicitários. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença em Grandes Nomes. Tenho certeza que nós saímos daqui mais ilustrados. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.